E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Laboratório de Informática. E hoje a gente vai estar dando continuidade aí nos nossos vídeos tutoriais de Hibernate. Esse seria então a 13º vídeo da série. Hoje a gente vai falar de algo muito utilizado aí nos bancos de dados, né? Que, vamos dizer assim, acredito que na maioria dos bancos de dados tem, que é o relacionamento de muitos para muitos. Então, quando a gente tem o relacionamento muitos para muitos, nós precisamos de um manejo diferente do que a gente tem visto até agora em relação a isso. Então, primeiro, a gente precisa criar aqui, para a gente poder fazer o exemplo, né? Trabalhar com o exemplo do vídeo tutorial, criar duas tabelas. Eu já criei a tabela aqui. Eu preciso então criar a tabela grupo, que eu vou fazer um grupo onde a gente possa relacionar aí uma pessoa, um usuário aqui no caso do nosso exemplo, receber vários tipos, ele participa de vários tipos de grupo. Eu vou colocar o visualizar dados aqui, a gente vai dar uma olhada melhor no que vem a ser. E também a usuário grupo, que seria a tabela de relacionamento. Lembra, toda vez que a gente precisa fazer o relacionamento entre duas tabelas de muitos para muitos, esse relacionamento precisa de uma tabela chamada tabela de relacionamento, onde nós inserimos o ID das duas tabelas, né? Então vamos lá. Primeiro eu criei uma tabela, vamos para a tabela grupo. Criei uma tabela grupo e coloquei o ID dos grupos e chamei de time A, time B e time C. Vamos supor que a gente tem aqui um usuário jogando, né? Ou participando, vamos supor assim, vamos participando de um time A e de um time B qualquer. Ele pode ter então mais de um time, um usuário pode participar de mais de um grupo, de um time. E um grupo pode ter mais de uma pessoa num time, né? Então é isso que eu quis dizer com essa tabela aqui. Achei que esse exemplo seria ideal para poder explicar o que a gente vai trabalhar neste vídeo tutorial de hoje. Então eu criei aqui, inseri, né, os dados da tabela de relacionamentos, dizendo que o usuário 1 pertence ao grupo 1, o usuário 2 ele pertence ao grupo 1, ao grupo 2 e ao grupo 3. Então ele tem ele joga em 3 times, ou participa de 3 times. E o usuário 3 ele participa do grupo 1. Então a gente vai estar vendo isso daqui. A gente vai estar acessando aí os grupos e vendo quais os valores para determinado tipo de usuário e grupo neste vídeo tutorial de hoje. Então, depois de criado a nossa tabela, eu preciso criar a entidade. Então, mais do mesmo, entidade, table, coloco o nome aqui referente à tabela que a gente está trabalhando. Aqui a gente precisa colocar esse valor para que fique correto aí. Primeiro então eu vou fazer o mapeamento dos valores, né, aqui no caso dos valores aqui do grupo, né, que é ID e nome,
Então, a mesma coisa, ID, nome. E aqui que está a grande sacada do Many to Many. Eu preciso criar uma lista que recebe o usuário. O grupo recebe uma lista usuário, porque um grupo pode ter muitos usuários, um time lá no caso pode ter muitos jogadores. Então vamos lá, precisa colocar essa annotation aqui, many to many, arroba many to many, cascade, cascade type pontual. Para quem não lembra o que era isso, toda vez que você faz uma atualização numa tabela que tem um relacionamento com outra, ele faz a atualização de ambas as tabelas, tanto na deleção quanto no insert quanto no update. Então a gente precisa agora da annotation que faz esse relacionamento. É da seguinte maneira: arroba join table, aí você coloca o nome da tabela que faz o relacionamento, a tabela de relacionamento, no caso a tabela usuário grupo. Join columns igual a annotation arroba join column e o nome da coluna referente ao grupo, né? Referente ao grupo. E você coloca qual é o ID na tabela grupo, né? Qual o nome da coluna que se refere ao ID grupo. Seria ID, correto? E aqui eu preciso colocar a coluna inversa, a coluna inversa, que seria o outro nome de que está se relacionando, que seria lá no caso o usuário, ID usuário que a gente tem aqui. E na tabela usuário a chave é o ID, correto? Então é isso. Aí eu preciso fazer o inverso na tabela que está se relacionando, que é a tabela usuário. Então eu vou lá na tabela usuário e crio também a lista, porque um usuário pode ter vários times. Então vamos lá, a mesma coisa de novo. O que muda é a join column e a inverse join column. A join column recebe, sempre olhando aqui, ela recebe o ID principal, né, que é o usuário. Então ela vai receber o ID usuário referente o ID usuário, ela vai receber esse ID aqui, o ID do usuário. Então recebeu, eu faço a inverse join column, que é o ID grupo, e o ID que é referente ao grupo, certo? E aqui eu estou dizendo que eu vou receber uma lista de vários grupos. O usuário vai receber uma lista de vários grupos, né? Porque um usuário pode ter vários times, no caso do nosso exemplo. Então vamos acessar então esses dados que a gente cadastrou nas tabelas e verificar como funciona aí. Então, primeiramente, eu crio um objeto usuário. Vou passar o número 1 aqui para a gente poder ver aqui o exemplo desde o início. Então eu quero ver aqui a quantidade de grupos cadastrados para o usuário 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a lista do usuário 1 de grupos que ele tem nele. Então eu sou um usuário, a gente criou lá a lista. Então quantos grupos eu tenho para o usuário 1? Aí no caso a gente vem aqui e vê o usuário 1 tem quantos grupos? Ele tem um só, porque
ele aparece aqui apenas uma vez. Então vamos lá, ele vai ter que aparecer o valor 1 pra gente. A quantidade de grupos cadastrados para o usuário 1 é 1. Mudando o valor para 2, a gente vai conferir aqui quanto, ó, o 2 aparece 1, 2, 3 vezes. Então o usuário 2 participa dos 3 grupos que a gente tem cadastrado lá. Então ele vai ter que aparecer o 3 para a gente aqui. 3. Beleza, funcionando certinho. Aí então eu quero ver. Vou ver qual que é o problema aqui. Get nome. Então vou pegar aqui do usuário 2, por exemplo, o primeiro valor da nossa lista. O primeiro lá, o valor da lista é o time A, ele participa do time A. Time A. Aí eu estou pegando apenas um valor. Eu poderia estar pegando os 3 aí. É só colocar essa lista, esse print na tela em um if qualquer aí com contador, e ele vai estar imprimindo aí toda a tabela. Toda a tabela não, toda a lista, desculpa. Então, depois de a gente ter visto aqui o nosso acesso à tabela de usuário, a gente vai estar acessando a tabela grupo. Então, num exemplo simples aqui, é a mesma coisa, mais do mesmo, né? Você cria um objeto grupo, abre a seção pegando o nome da classe e coloca um ID, né? Aqui acredito que seja só o nome do método, que é getNome. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está querendo ver, vai pegar o nome do grupo e quantos usuários estão cadastrados naquele grupo. Então a só a gente rodar aqui a nossa classe, né? E executar a nossa classe e ver quantos usuários estão cadastrados no grupo 1. Então o grupo time A tem 3 usuários cadastrados. Vamos apagar isso aqui, que aí a gente melhora isso daqui. Beleza, então vamos dar mais uma olhada aqui. Vamos ver, tem 3 aqui no 1. Vamos dar uma olhada aqui no 3. O time C tem um usuário cadastrado. Então vamos inserir um usuário aí para ele. Primeiro, deixa eu só dar uma olhada em quem está cadastrado lá, para a gente não ter problema de constraint não vai exibir para mim, então a gente faz ele exibir por aqui. Eu preciso ver isso daqui e isso daqui, principalmente esse daqui, né? Porque aí a gente tem no usuário, no grupo 3, usuário 2, então eu posso inserir o usuário 1 lá. Então eu vou colocar o ID usuário 1, o ID grupo eu vou colocar como 3. Aí depois a gente vai dar uma conferida aqui para ver se ele acessou e inseriu.
e depois a gente dá uma busca por aqui, né? Então vamos lá. O usuário, eu tenho que dar o valor 1 para ele. Então eu venho aqui e coloco 1 aqui, certo? Porque eu vou carregar esse valor aqui. E no grupo o 3 que está aqui. Aí ele vai pegar e vai inserir para mim. Vamos ver se ele vai cadastrar lá para mim aqui no... Ele já cadastrou, não, é 3 aqui cadastrado, belezinha. Agora então o nosso valor vai mudar. O nosso valor aqui é 1 usuários cadastrados. Agora ele vai ter que aparecer 2 aqui na nova execução. E o time C tem 2 usuários cadastrados. Então, a gente nesse vídeo tutorial de hoje, a gente como que se diz? A gente viu aí como trabalhar com relacionamento many to many. A gente acessou aí de duas maneiras, tanto de um lado quanto do outro da tabela. E por hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham tido proveito aí deste vídeo tutorial. E se possível, pessoal, divulguem para mim, porque isso ajuda a gente a estar continuando a fazendo os vídeos tutoriais. Muito obrigado e até a próxima.